Olá, você passou dos 50 anos e você faz uma reflexão. Eu tenho mais passado do que terei de futuro. Se isso lhe amedronta, você não é bem resolvido com a vida. Eu vou explicar neste vídeo com mais detalhes como é que o nosso cérebro lida com o tempo. Você não precisa ficar com medo. Se você tem mais de 50 anos, você pode viver mais 10, mais 20, mais 30, mais 40 e, quiçá, mais 50 anos. Como é que você tem que aproveitar este tempo para você viver bem? Para não ter aquela sensação do tempo perdido ou do tempo escasso que lhe resta. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito curiosa de lidar com o tempo. Eu sempre digo a vocês que nós temos duas réguas para medir o tempo. Uma é a régua cronológica, a régua matemática, medida em dias, meses, anos, décadas. E nós temos uma outra régua, que é a régua do nosso cérebro, que é a régua mais importante. É a régua das emoções vividas, das dificuldades superadas, das dores que nós passamos, dos momentos de muita alegria, nos momentos de felicidade, de realizações que nós tivemos na vida. Isso o cérebro registra. Por quê? As coisas simples do cotidiano, aquilo que não é feito com emoção, é feito quase que automaticamente, o nosso cérebro não registra, ele não dá importância. Por isso, você já viveu em mais de 50 anos e você tem algumas recordações do seu passado. As recordações do passado são aquelas mais marcantes, aquelas carregadas de fortes emoções, por exemplo. Agora, o trivial do dia a dia, você não se recorda. É como que esse tempo não existisse. O cérebro não registra. Você não tem aquela capacidade de recordar dos detalhezinhos do seu trabalho, do dia a dia, durante muito tempo. Mas o que foi importante, seu cérebro lembra sim. Por exemplo, casamento, aniversário nascimento de um filho, formaturas, realizações profissionais e mesmo os momentos de dores, como morte de um ente querido, algum revés na vida. Isso nós não esquecemos. Isso o cérebro registra. Então, o nosso cérebro registra muito as emoções que nós vivemos. Essa é a melhor régua, porque não adianta você ter muitos anos. Nessa contagem, o número é elevado, mas existe um hiato que você parece que não viveu. E como transformar este hiato? Como fazer com que o nosso cérebro meça a nossa vida por uma régua diferente da régua cronológica, naquela linha medido em dias, meses, anos ou décadas. Para isso, nós temos que fazer o uso inteligente e com sabedoria do tempo. Eu sempre digo que o tempo que passou, ele deixou para nós algo muito importante, que são as nossas experiências vividas. Quem viveu bastante adquiriu experiências. Se ele sabe usar essa experiência ou não, é um problema dele, porque nós temos um segundo elemento, que é a sabedoria. Nós ganhamos sabedoria. Sabedoria é a capacidade de discernimento. Discernir na vida aquilo que é possível, aquilo que não é possível.
Saber enfrentar as situações, saber que na vida existem percalços, existem dificuldades, existem problemas. E nós temos que superar as dificuldades e resolver os problemas. Aqueles problemas que são solucionáveis. Porque tem alguns problemas na vida que nós não conseguimos dar a ele soluções. Tem vários problemas. Por exemplo, uma doença de um ente querido, que muitas vezes nos afeta. Aquilo que as pessoas pensam da gente. Nós sempre procuramos usar um espelho. Esse espelho é que as pessoas pensam da gente. Isso é muito ruim. O melhor espelho que nós devemos usá-lo é o espelho da nossa alma, da nossa sabedoria. Eu tenho que fazer alguma coisa porque essa coisa é boa para mim. Com essa coisa eu estou ajudando pessoas. Por exemplo, no meu trabalho, o trabalho de todas as pessoas é uma fonte de sustento. Além de ser uma fonte de sustento, é um meio que o trabalhador, que o indivíduo usa para ajudar outras pessoas, para transformar o mundo. Então, se você tem mais de 50 anos, você tem que ter uma relação diferente com o tempo. Você tem que botar emoções na vida. Você tem que aproveitar o tempo para aprender coisas novas. Coisas novas são registros importantes, porque através de aprender coisas novas, nós melhoramos a nossa cognição, nós melhoramos a nossa capacidade de trabalhar, de ajudar as pessoas, de transformar o mundo. Então, nós temos que aprender coisas novas, buscar coisas novas. Se você tem mais de 50 anos, você tem que manter os seus sonhos, as suas esperanças e, principalmente, ter um propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Morrer aposentado, sentado numa cadeira do papai, numa poltrona, em frente de uma televisão? Ou olhando fofoca nas redes sociais? Isso o cérebro não registra. Esse é um passatempo de tempo perdido. Você tem que fazer uma visita a um amigo, gozar da amizade com aquele amigo, com aquela amiga. Você tem que continuar trabalhando, continuar ativo. Como nós falamos, aprender coisas novas todos os dias. Você precisa viajar, ter um círculo social, através de viagens, de círculo social, de um bom círculo social, nós trocamos ideias, nós nos relacionamos com pessoas, e essa relação com pessoas são importantes. Nós temos que curtir mais a nossa família, nós temos que curtir mais a natureza, nós devemos valorizar as coisas simples da vida. Até tomar um simples copo de água tem que ter arte. Nós temos que valorizar aquela água. Quando nós formos tomar uma xícara de café, nós temos que observar aquela fumacinha que sai da xícara do café. Aquilo embriaga a nossa alma. Sentir o aroma, sentir o cheirinho gostoso, degustar o café. Não simplesmente colocar o café na boca, mandar para baixo, porque isso não satisfaz as nossas necessidades. Nós temos que valorizar as coisas simples. Um dia levantar cedo e olhar o nascer do sol, agradecer a Deus por aquela noite que passou, invocar a Deus a proteção para um bom dia, agradecer a beleza que a natureza nos oferece, um espetáculo gratuito. Nós temos que valorizar as coisas simples da vida, porque quando nós valorizamos as coisas simples da vida, o nosso cérebro, ele produz
bons hormônios, ou neurotransmissores, na verdade são neurotransmissores, quando nós produzimos esses neurotransmissores em abundância, o cérebro registra aquele fato como interessante, e ele vai entrar nessa mensuração, nessa régua de medir a vida pelas emoções vividas, pelas dificuldades superadas, pelos problemas resolvidos, por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós gozamos que a vida nos oferece e nós valorizamos. Não adianta gozar uma coisa que a vida nos oferece e nós não valorizarmos aquilo. Depois de uma certa idade, você precisa fazer tudo isso, mas você tem que ter um tempo maior de repouso, de descanso. Quando nós repousamos, nós descansamos, o cérebro faz uma faxina e ele passa a registrar melhor as coisas. Nós não podemos lamentar que a idade é uma fonte de esquecimento. Ela não é uma fonte de esquecimento. O esquecimento são doenças, principalmente o Alzheimer, aquilo que nós tanto falamos, que nós tanto lutamos e orientamos as pessoas. Mas nós que passamos dos 50 anos, temos que cultivar uma vida saudável, uma vida gostosa, entender que as dificuldades e os problemas são inerentes à vida. Uma vida boa é uma vida que nós superamos dificuldades, que nós resolvemos problemas, que nós crescemos como pessoa. Isso o cérebro registra, isso é um bom alimento para o cérebro. Eu peço para vocês divulgar o nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho voluntário. Nós estamos aqui para orientar vocês. Como geriatra, eu tenho a obrigação de orientar como envelhecer bem, como ter qualidade de vida, como viver mais e, principalmente, como viver bem. Então, divulgue o nosso trabalho. Meu muito obrigado, meu grande abraço.